Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é O que os pacientes esperam? A Sociedade Brasileira de Cardiologia vem recomendando, de uns tempos para cá, a espiritualidade como uma forma de diminuir a incidência de AVC, que é o acidente vascular encefálico, o popular derrame, e infarto do miocárdio, infarto cardíaco. Então, seguindo uma recomendação da OMS, a Sociedade Brasileira de Cardiologia vem divulgando que a espiritualidade, não se trata de uma religião, mas aquela pessoa que busca o transcendente, que busca a espiritualidade, ela tem comprovadamente menos chance de desenvolver doenças seriamente incapacitantes como o AVC e o infarto. Isso é muito curioso numa época em que somente intervenções cirúrgicas e medicamentosas são as que tidas como científicas. Então a gente vai vendo uma sociedade que cuida de seus pacientes, uma sociedade científica reconhecendo a espiritualidade que é a transcendência, que é a capacidade de você buscar algo além da matéria como uma forma de prevenir doenças tão incapacitantes. Mas não é só prevenção. Esses estudos encontraram e dizem também que a gratidão e a resiliência podem diminuir o tempo de internação de um paciente. O que é resiliência? Vamos pensar na física, porque foi um termo importado na área da saúde pela física. Na física, resiliência é a capacidade que um corpo tem de voltar à sua forma original após sofrer uma deformação. Então, um corpo, uma matéria sofre uma deformação e depois ele volta à sua forma original. Isso, na física, é resiliência. No sentido figurado, a resiliência quer nos dizer, ela nos aponta para aquele tipo de pessoa que consegue, depois de sofrer uma grave adversidade, depois de sofrer uma injúria, uma adversidade, uma lesão, ela consegue se adaptar e depois retornar à sua forma original, já mais acrescida de força e sabedoria. Então, na área da saúde e no sentido figurado, a resiliência significa a capacidade das pessoas também voltarem à sua forma original, àquilo que sempre foram, sem amargura, sem rancor. Elas retornam à sua forma original após um revés da vida, após uma grande adversidade ou um grande problema de saúde. Elas conseguem ressignificar, elas conseguem dar um novo significado para aquilo e voltam então a ser o que eram. Elas não é aquele tipo de pessoa que a gente diz assim, nossa, depois que aquele evento aconteceu, aquela doença ou aquele luto na família, aquela pessoa nunca mais foi a mesma. Então é uma pessoa que está deprimida, amargurada. Então essa pessoa não conseguiu ressignificar o seu momento de vida e não conseguiu ainda, mas ela ainda pode conseguir, vir a ter uma resiliência. Já aquela outra pessoa que sofreu a adversidade, sofreu o luto, sofreu a doença, e a gente olha e diz assim, nossa, como que a pessoa consegue passar por tudo isso e tá forte, alegre, otimista e saudável novamente? Então foi uma pessoa resiliente, que conseguiu passar pelas adversidades sem se deformar, sem se amargurar. É claro que enquanto estamos passando pela dificuldade, é tudo muito escuro, difícil, mas de uma forma geral,
a gente conseguindo compreender aquela situação e dar um significado para ela, nós conseguimos então ser resilientes. Eu estou imaginando aqui vários casos, mas eu vou dar um exemplo no sentido figurado. Por exemplo, uma pessoa que chega para mim e diz assim: eu levei um tombo, foi muito humilhante. Isso é só um exemplo. Foi muito humilhante, eu caí na frente de todo mundo, eu me quebrei, eu me machuquei inteira ou inteiro e foi horrível. E aí, conforme essa pessoa vai contando essa história para alguém, esse alguém vai observando que ao cair, aquela pessoa conseguiu fazer um monte de coisas que ela não está se dando conta. Ela conseguiu então soltar o embrulho que ela estava carregando, ela conseguiu se agarrar num corrimão, de forma que ela ia bater a cabeça, mas ela bateu apenas o cotovelo ou o ombro, e ela conseguiu naquele tombo tomar uma série de providências e de atitudes muito rápidas de autodefesa, de inteligência, e conseguiu se machucar muito menos. Então, para a pessoa que caiu, aquele tombo foi a pior coisa do mundo e ela fica naquilo. Mas para quem está olhando do lado de fora, consegue ver o quanto ela não se machucou, o quanto ela conseguiu se defender, o quanto ela lutou pela própria defesa física, não se machucando tanto quanto poderia se machucar se não tivesse tomado uma série de providências automáticas durante o tombo. Então, nesse momento, quando alguém consegue dizer para essa pessoa: olha, você realmente caiu, mas olha tudo que você fez para evitar um tombo que te deixasse incapacitado. Você só se machucou um pouquinho. E a pessoa que caiu começa a ver então um outro ângulo da questão que ela não conseguia ver sozinha. E nesse sentido, a possibilidade de você falar faz com que você se ouça. A possibilidade de você ouvir uma pessoa sensata falar sobre você naquela situação também te ajuda a ver um ângulo da questão que você não conseguia ver. E isso é também uma das coisas que a espiritualidade faz por nós. A psicoterapia faz por nós. Um amigo que nos ama verdadeiramente faz por nós. E Deus faz por nós também. A possibilidade de nos ajudar a ver aquela situação de uma forma nova, de uma forma onde a gente volta a ter o poder da situação e compreender o quanto fomos fortes ao cair. Caímos? Sim, caímos. Mas olha o quanto fomos fortes ao cair e olha como conseguimos levantar depois do tombo. E não ficar lá embaixo caído no chão. Então, isso é resiliência. Você caiu, mas você levantou do tombo. E, voltando então à Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela nos diz também que 90% dos pacientes gostariam que os profissionais da saúde que os atendem falassem ou abordassem questões espirituais. Tem um artigo que diz que uma grande porcentagem dos pacientes gostaria que os seus profissionais da saúde, os seus médicos, quem estivesse tratando eles naquele momento difícil, orassem com eles. E a gente vai vendo o quanto o paciente ele tem um desejo lícito. Ele compreende de alguma forma que aquela abordagem física que ele está recebendo, a cirurgia, o remédio, o tratamento, ele não ocupa toda a necessidade, ele não preenche todo o vazio, que é preciso transcender para que este vazio se encha de significados. Então, quando a gente pensa
e a gente toma o conhecimento que 90% dos pacientes gostariam que os seus profissionais da saúde abordassem questões espirituais com eles e até orassem ou rezassem com eles, a gente vem entendendo que existe uma demanda, existe uma necessidade da clientela, do paciente, do indivíduo que está precisando de tratamento, existe uma necessidade enorme dele, que não está sendo atendida apenas com os recursos materiais que são oferecidos a este indivíduo, a este paciente. Ao passo que a Sociedade Brasileira de Cardiologia continua dizendo para a gente que apenas de 10 a 20% dos profissionais de saúde que atendem esses pacientes abordam questões espirituais. Muitas vezes porque os próprios profissionais não têm uma vida ligada à espiritualidade ou não têm uma fé que possibilite a abordagem deste assunto. E a gente vai vendo então o quanto é importante estarmos do lado do paciente naquilo que ele precisa. Às vezes o paciente precisa menos de uma abordagem física, ele precisa também e muito da abordagem física. Então ele precisa tratar, por exemplo, a sua dor de cotovelo, de ombro, de cervical, de lombar, ele precisa. Mas em alguns momentos ele precisa mais ainda do que isso, falar, ser ouvido, ressignificar o momento de vida que ele está passando e uma ajuda para ter resiliência, para descobrir em si a capacidade de voltar à sua forma original após sofrer um grande revés e voltar à sua forma original não como era, mas muito mais fortalecido, convencido da beleza de tudo que lhe acontece, porque ele então treinou a gratidão, a resiliência, a oração, buscou a espiritualidade. Gente, não tem aquele ditado que diz que entre o céu e a terra há muito mais coisas do que pode conceber a nossa vã filosofia? Então, existem coisas que não são palpáveis, existem coisas que não são visíveis e muitas vezes, se não é que sempre, estas coisas invisíveis nos regem, nos envolvem, tanto para o bem quanto para o mal. Quantas vezes uma energia muito ruim que se apodera da gente fica com a gente porque a gente não estava alerta o suficiente para dizer, pera um pouquinho, isso não é meu, eu estou aqui devolvendo, isso não me pertence, eu quero voltar para minha paz. Nós precisamos ter essa consciência o tempo todo de saber o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, porque, gente, é o que você está pensando e o que você está sentindo que vai ser traduzido no seu corpo físico. Uma dor cardíaca nunca aparece do nada, ela aparece de pensamentos e sentimentos perpetuados ao longo dos anos. Uma dor cervical não aparece do nada, ela aparece de posturas inadequadas perpetuadas ao longo dos anos. E essas posturas inadequadas aparecem por problemas muitas vezes emocionais e psíquicos que não foram resolvidos. Você vai dizer assim, Sandra, como assim? Muitas vezes você, por causa de uma tensão, desenvolve um problema cervical e essa tensão era por causa de um assunto emocional que nunca foi resolvido por você, olhado e desmembrado por você. Bem, queridos amigos, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Lembrem que a joelheira do sono é o acessório que vem ajudando muita gente a dormir muito bem e levantar sem dor nas costas. E as sapatilhas Sandifísio encorajam você a deixar o sapato do lado de fora da casa, entrando com conforto para os seus pés. Obrigada e até o nosso próximo vídeo.